ele que é da Prisma Inteligência Agronômica, o Lucas Rosas. Ele vai falar sobre plantio de precisão e seu impacto na produtividade das lavouras. O Lucas é engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Botucatu, com período de estudos na Oklahoma State University, com ênfase em sistemas de produção e agricultura de precisão. Desde 2015, atua na liderança de projetos de inovação e no ecossistema de startups do agronegócio, integrando tecnologia e inteligência agronômica para aumentar a eficiência e a sustentabilidade do setor. Atualmente, é diretor na Prisma Inteligência Agronômica. Lucas, bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Vai ser um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Muito legal. Tudo bem com você? Tudo 100%. Um pouco ansioso aqui, né? Porque a régua já foi alta aí com o Eduardo, né? Então tem que manter a responsabilidade aumenta. É por isso que a gente chamou você, não é? Para manter essa referência. Da onde que você está falando, Lucas? Hoje eu estou falando aqui de Rio Verde, onde está sediada a nossa empresa, a Prisma. Legal, muito bem. Então tá bom. Lucas, vou passar a palavra para você, desejo uma ótima apresentação, tá? A tua apresentação já está na tela aqui para nós. Boa apresentação para você. Muito obrigado, Marcelo. Quero agradecer mais uma vez o convite. O tema é bastante complexo, mas eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível aí dentro desse tempo que a gente tem para falar com vocês. E só complementando um pouco a minha apresentação, igual o Marcelo comentou, eu tive a minha formação em agronomia na Universidade Estadual de Botucatu e desde a minha formação eu já vim atuando aí nesse segmento de inovação, de tecnologia, parte de tropicalização de startups e desse ecossistema de inovação que hoje a gente tem muito forte no Brasil. E foi nesse intuito que em 2019, junto com mais 2 sócios, a gente teve a ideia de fundar a Prisma, muito na percepção que a gente tinha naquele momento, que a gente sabe da importância da tecnologia e da inovação, mas a gente entende que tem um serviço que é tão importante quanto, que é a entrega e a geração de valor ali na ponta com o produtor rural. Então, nós desenvolvemos a consultoria muito no intuito de internalizar alguns processos e tecnologias de diagnóstico e fazer a entrega disso no produtor, que na maioria das vezes é o que a gente escuta muito, que ele não quer saber o que ele vai fazer com aquele mapinha. Ele não quer saber de ver o mapinha colorido, mas ele quer saber o que ele vai fazer com aquela informação, qual é a tomada de decisão. E foi nesse intuito que a gente começou esse projeto em 2019, muito focado aqui no sudoeste goiano. Depois, até com alguns aprendizados, a gente veio atuando em 2 pilares muito fortes, que é a parte de prestação de serviço e terceirização de operações para outras empresas do segmento, outras consultorias e um formato de trabalho mais B2B. E depois um terceiro pilar que surgiu muito de uma demanda dos produtores que a gente tinha de consultoria, que era desse olhar para as operações agrícolas e para os operadores. E é aí que a gente conseguiu ter a grande virada de chave no nosso negócio, onde a gente percebeu, e a gente fala muito isso nas nossas apresentações, que você tem a agricultura de precisão, mas você também tem a necessidade grande da precisão na agricultura. O que eu quero dizer com isso? Que não quer dizer que a gente, às vezes, faz todo um investimento no planejamento anterior em ter o melhor diagnóstico, fazer as melhores recomendações agronômicas e deixar tudo muito bem preparado no planejamento, mas a hora que entra para dentro da operação e para dentro da fazenda, a gente percebe alguns gargalos grandes, seja por falta de dimensionamento de maquinário, seja por uma má calibração e regulagem de um implemento ou de um equipamento ali que vai estar executando a tarefa, e isso tem impacto direto no que vem na sequência, que é realmente a gente fazer uma boa condução da lavoura e a expectativa de produtividade. E aí a gente vem puxando muito essa bandeira das boas práticas operacionais para aí sim a gente conseguir gerar valor em cima das tecnologias. E da mesma forma que a gente fala da agricultura de precisão, eu vou falar para vocês aqui hoje sobre o plantio de precisão e a importância da precisão no plantio, que são 2 coisas que elas precisam estar andando
em conjunto, senão não adianta nada a gente ter uma inovação e a gente ter uma tecnologia que vai elevar a nossa performance, se a gente não vai ter uma boa execução e percepção de valor ali na hora que a gente for colher os resultados. Então, eu vou dividir minha apresentação aqui nesses cinco itens, onde a gente acha muito importante, a gente fala muito de ter o entendimento dos conceitos e todo o contexto do plantio e da plantabilidade, depois a parte que envolve boas práticas, e aí sim a gente entra na questão de tecnologia e inovação, para a gente falar também sobre digitalização e as nossas considerações finais aí sobre o tema, deixando aberto o final para as perguntas. E aí, por que eu já pergunto para vocês assim, o porquê da importância do plantio de precisão? A gente tem alguns trabalhos que a gente conduz em rede e alguns projetos de validação a campo, onde a gente individualiza cada problema que pode acontecer no plantio e depois a gente colhe essas parcelas e esses resultados separados e a gente vê o que isso impactou na produtividade ao final. Então, por exemplo, alguns dados que a gente tem de 1% de falha no plantio de soja, a gente tem uma redução de 0,6% do seu potencial produtivo. Quando a gente olha para milho, na questão que envolve simulação, e depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é esse conceito e o porquê que é importante a gente olhar para isso quando a gente vai falar de tecnologia e inovação, 1% de falhas ou duplas, no caso de duplas para milho, a gente vai ter uma redução de 0,6% do potencial e de falhas a gente vai ter um prejuízo de 0,7%. O que a gente quer dizer com isso? Que no caso de simulação, a gente tem um prejuízo maior e um impacto maior na produtividade, no caso de milho, comparando com soja. E aí depois, nesse último gráfico que vocês estão vendo aqui, é um projeto muito bacana que a gente vem conduzindo nas últimas 2 safras, uma parceria muito bacana com a Universidade Federal de Santa Maria e a equipe Field Crops. Esse material está num livro que eu recomendo a todos que estão assistindo aí o workshop, que é o livro Ecofisiologia da Soja, onde a gente faz esses estudos e aí a gente olha para o yield gap, que são as lacunas de produtividade que a gente tem na lavoura, e quando a gente individualiza esses problemas e a gente olha para plantabilidade e população de plantas, no caso de plantabilidade e o coeficiente de variação, que eu vou explicar para vocês um pouquinho ali na sequência, quando a gente tem um aumento de coeficiente de variação de 1%, a partir de 60% de coeficiente de variação na soja, a gente tem um prejuízo de 66,5 quilos por hectare. Então, por isso que eu trouxe primeiro esses números para vocês aqui, para vocês entenderem o porquê da importância de a gente falar da precisão do plantio e do plantio de precisão, e o impacto que isso pode ter no resultado das lavouras, que às vezes a gente está deixando todo o investimento na mesa. E aí eu já vou entrar um pouquinho em conceitos e contextualizar a plantabilidade. Acredito que hoje nós temos aqui produtores rurais, gerentes de fazenda, engenheiros agrônomos. É um tema que está bem conceituado, isso a gente deve muito também ao professor Paulo Arbex, que inclusive foi um professor durante a graduação em Botucatu, que puxa muito essa bandeira da plantabilidade e dos segredos das altas produtividades. Mas o que a gente quer dizer com um bom plantio e uma boa plantabilidade? A gente ter uma semente que está na sua população ideal, distribuída de maneira equidistante, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E a partir daí a gente consegue e a gente começa a desmembrar para outros fatores que a gente observa durante o plantio. Por exemplo, o que é uma falha, o que é uma dupla, o que é simulação, e a gente que acompanha muito o trabalho de campo, tem uma das atividades que a gente executa aqui, que são as auditorias operacionais, a gente senta do lado da máquina ali com o operador e pergunta para ele o que ele acha daquela simulação que tá apontando no monitor. E às vezes a maioria das vezes a gente escuta a resposta do sei lá, né? Então, se está 70, se está 80, se está 90, para ele acaba sendo indiferente, porque ele não sabe o que ele vai fazer com aquela informação. Mas para nós é como se fosse o termômetro ali de temperatura do motor.
No carro, quando a gente olha no painel e a gente entende o que aquela informação está nos mostrando, a gente sabe o que a gente precisa corrigir e ajustar na nossa operação, e aí sim a percepção de valor da tecnologia e da inovação, ela faz sentido. Se a gente não vai tomar uma decisão com aquela informação, de nada vai servir para nós. E aí, explicando para vocês um pouco mais no detalhe, quando a gente fala de simulação, nada mais é do que a gente olhar os espaçamentos corretos que a gente tem dentro da distribuição de planta e da nossa régua de observação. Então, aqui eu coloquei um exemplo hipotético para vocês, quando a gente define a população em sementes por metro ou plantas por hectare, a gente vai ter, baseado no espaçamento entre linhas da cultura, quantas sementes eu quero dentro de 1 metro. A partir daí, eu tenho os espaçamentos ideais. Nesse nosso exemplo de 10 sementes por metro, eu teria que um espaçamento perfeito seria uma planta a cada 10 centímetros. E aí eu vou considerar como uma planta dupla, uma planta que ela está 50% de espaçamento menor do que o ideal. Então, abaixo de 5 centímetros nesse exemplo, eu vou considerar como uma dupla. E a mesma coisa quando a gente fala de falhas. Acima de 50%, eu vou ter uma falha de plantio. Quando a gente faz a avaliação disso, a gente vai entender que nesse exemplo aqui nós temos 2 centímetros de espaçamento, eu tenho uma dupla, depois eu tenho uma falha, seguida de novamente uma dupla, e eu vou explicar para vocês lá na frente que às vezes esse problema aqui não está no simulador, às vezes ele pode estar em outro problema na máquina, e se a gente entende a leitura disso, a gente consegue intervir para melhorar a precisão do nosso plantio. Depois eu tenho espaçamento normal, mais um espaçamento normal, 4 centímetros eu tenho uma dupla, um espaçamento normal e novamente uma falha. Então, quando a gente faz o cálculo da simulação e que o algoritmo da máquina ali do sensor consegue entregar para a gente de maneira automática no monitor do trator, a gente tem um cálculo que nessa avaliação nossa de 9 espaçamentos, eu tive 5 erros e 4 acertos. Então, nesse caso, a simulação nossa, ela seria 45% desse plantio, que para nós a gente considera como um valor de simulação baixo. Hoje, quando a gente faz uma avaliação, dependendo da tecnologia que está embarcada no sistema, sistemas mais antigos e mais mecânicos, a gente aceita como uma simulação ideal acima de 70%, mas à medida que a gente eleva a tecnologia, e aí sistemas de transmissão elétrica, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês ali na frente, a gente começa a aceitar valores de simulação de 90% a 95%, e a partir daí a gente consegue ir ajustando o operacional da máquina e as regulagens para manter essa régua cada vez mais lá em cima. E depois a gente tem um outro parâmetro de avaliação que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é um parâmetro um pouco mais técnico, um pouquinho mais difícil de explicar, mas a fórmula é essa, é o desvio padrão pela média. E o que quer dizer isso? Então, quanto menor o meu coeficiente de variação, quer dizer que eu tenho menos variação de espaçamentos dentro do que era o ideal. Então, enquanto simulação, eu tenho um objetivo de ter um valor cada vez mais alto. Quando a gente quer olhar para coeficiente de variação, a gente quer que essa variação seja a menor possível. A gente aceita coeficiente de variação nas auditorias quando a gente olha para a soja abaixo de 50%, quando a gente olha para plantio de milho, a gente aceita um coeficiente de variação abaixo de 30%. E aí eu já venho conectando com um dos principais objetivos que eu vim falar para vocês hoje, né? Quando a gente vai falar de plantio e semeadura, a gente tem uma máquina que executa essa tarefa e a gente precisa olhar para ela, entender o que cada componente dessa máquina vai estar impactando a minha qualidade de plantio e a minha plantabilidade, e depois eu entendendo a limitação tecnológica dela, eu consegui fazer as minhas intervenções, tanto no ajuste operacional, quanto nas manutenções que têm que ser feitas na entre-safra. E o que a gente gosta bastante de comparar essa máquina é entender o que cada componente dessa linha de plantio aqui vai estar correlacionado com esses parâmetros de plantabilidade
que vão impactar a minha produtividade. Então, a gente chama essa pirâmide de pirâmide da produtividade, onde eu tenho cada conceito de plantio e cada um deles vai ter um peso na minha produtividade. Então, nesse caso aqui é uma pirâmide de soja, e aí o que isso quer dizer? Que no caso, um problema de emergência, eu vou ter um impacto maior de produtividade do que um problema de população, que vai ter um impacto maior do que espaçamento, e depois que singulação. Quando eu olho isso para milho, eu já tenho uma diferença, onde singulação, que são falhas e duplas, tem um impacto maior do que espaçamento. E aí eu venho para a minha máquina e eu vou entender o que ela fazendo durante o plantio pode prejudicar esses parâmetros de produção. Então aqui eu tenho uma primeira etapa, que é a função do disco de corte, onde eu corto a palha, e aí dentro do sistema de plantio direto vem sendo cada vez mais um desafio a gente cortar, manejar e cortar bem essa palha para começar a preparar o suco de semeadura, que vai ser realizado por esses dois discos desencontrados que formam o V, que vai ser o berço da semente. Esse disco é limitado na sua profundidade aqui pelo batente da linha, e aí essa roda limitadora, ela além de limitar a profundidade, ela vai fazer a pressão lateral para a estruturação do suco, que vai receber a semente que vai ser dosada nesse sistema dosador e lançada pelo tubo condutor até o solo. A partir do momento que ela é depositada aqui no berço da semeadura, a gente tem esse último componente, que é a rodinha cobridora, que vai ser responsável por fazer a compactação superficial do suco e terminar de chegar solo úmido em volta da semente, para que ela comece a fazer o seu processo de germinação, de imbebição e germinação, para aí sim fazer o seu estabelecimento e desenvolvimento da cultura. E aí, falando de cada componente que impacta no plantio, quando a gente olha para os componentes que vão impactar na população, a gente tem os sistemas mais antigos, onde eu tinha isso tudo sendo realizado de maneira mecânica, através de corrente, motor e movida, engrenagem, roda motriz, revolvinho, e aí aqui eu tinha uma série de parâmetros que são precisos para a gente conseguir ter uma boa plantabilidade, mas também a gente tem algumas limitações. Por exemplo, nesse tipo de sistema, a gente não consegue plantar em curva, porque aí eu tenho a minha roda motriz e o raio de giro da roda, ele fica diferente da parte de dentro da curva para a parte de fora, e eu tenho erro de população sendo ocasionado durante a semeadura nesse formato de plantio. Mas a tecnologia vem e hoje a gente tem sistemas que evoluíram muito e a gente troca todo esse sistema de transmissão e isso é executado por um motor elétrico que fica em contato direto com o disco dosador e permitiu a gente ter esse controle de população direto de dentro da máquina ali no monitor, conseguindo rapidamente fazer esses ajustes populacionais aí, e aí com certeza aqui a gente já consegue ter uma performance melhor de plantio e plantabilidade, mas novamente, a gente acompanha muito problema de plantio que é realizado por um mau conhecimento, uma má operação desse tipo de tecnologia, que pode ser pior do que isso. Por isso, da importância da capacitação e de treinamentos. E falando de população, quando a gente objetiva uma população, a gente quer sempre a população ótima, que ela está relacionado com a maior quantidade de sementes que vai me entregar a melhor produtividade. Essa relação custo-benefício entre a população, ela vem muito da genética do material, mas também do ambiente que ela está sendo inserida. E aí esses diagnósticos de agricultura de precisão e de se trabalhar dados têm nos permitido alcançar uma nova possibilidade, que é o que vem acontecendo muito nesses últimos anos, que são os mapas de prescrição de semeadura em taxa variável. À medida que a gente tem a possibilidade do sistema de motor elétrico conseguir dosar essa população conforme a máquina vai andando no talhão, eu consigo entender com esses ensaios de rede que as empresas de genética fazem
qual que é a minha população ideal e a minha densidade de plantas baseado no ambiente que a minha semente está inserida. Isso gera-se os mapas de recomendação regionalizados, mas a gente também tem diferentes ambientes dentro do próprio talhão. Uma vez que a gente conhece bem essas variabilidades, e aqui é um trabalho que a gente tem feito muito, e a agricultura de precisão ajuda muito a gente ter essa percepção dos ambientes, uma vez que eu consigo ter um delineamento bem feito de quais são os meus ambientes de produção dentro daquele talhão, a gente consegue gerar um mapa de prescrição, aonde eu, pelo ajuste de população, eu consigo ter uma certa uniformidade da minha produtividade. Esse aqui é um exemplo de um cliente que no passado vinha fazendo 100% da área plantio em taxa fixa, que a maioria das fazendas e dos produtores fazem, mas com esse acúmulo de dados que a gente consegue ter um bom delineamento das zonas, a gente fez essa prescrição e aí a máquina com a tecnologia embarcada consegue trazer esse tipo de inovação baseado numa definição e num trabalho muito técnico. Porém, a gente quer a população ideal e a gente intervir na máquina para que ela ajuste, mas também tem o erro de população que é ocasionado pela má operação e pela má revisão dos equipamentos. E isso aqui é um problema muito comum nas áreas que a gente acompanha e audita, que são erros de população causados por um desgaste de sistemas de transmissão realizados por cabo flexível. Então, você tem um desgaste do cabo ao longo do tempo, e aí, nesse caso, você tem o sistema de transmissão mandando o comando de giro, de torção do cabo para ele girar o disco e dosar a semente, mas ele está tão desgastado que ele vai recebendo o comando e ele não gira. À medida que ele consegue girar, ele tem uma força acumulada, que aí vai acontecendo isso no campo. Você tem espaço sem semente, e de repente ela vira de uma vez, e aí você tem um monte de semente caindo naquela posição. Isso é uma das coisas que acontece muito de erro populacional pela falha e pela falta de manutenção dos equipamentos durante as safras. E quando a gente faz as avaliações de produtividade, depois da colheita, a gente consegue ter uma percepção muito grande de competição entre essas plantas que ficaram próximas e a falta de compensação dessa planta que ficou com um pouco mais de espaço para aproveitar a luz e nutriente. Tem uma falsa métrica aí que o pessoal fala que a soja compensa, mas ela compensa até certo ponto. Ela é uma cultura mais elástica do que o milho, mas a gente ainda tem umas limitações e ela não consegue entregar a produtividade que se essa semente ficasse bem espaçada aqui. Esse outro vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui no exemplo é uma outra limitação que pode acontecer por esses sistemas de transmissão tocada à corrente, onde você tem o aperto da corrente podendo prejudicar e errar a população de plantas. Aqui, o objetivo era que se tivesse 12,3 por metro. Por conta desse problema que estava acontecendo com a máquina, e a gente colocou o monitoramento na linha, a gente estava tendo 11 plantas por metro. E aí vocês podem ver aqui o eixo girando, e você vê que isso vai com um impacto de produtividade, muito por conta dessa falha de manutenção aí, ou regulagem durante a cultura. Falei de população, agora eu vou entrar em singulação, que é a individualização da semente, e aí nos sistemas mais antigos, onde você tinha essa semente, ela precisava passar pelo disco, e a caixa dosadora ela ficava na horizontal, então você tem uma dependência muito grande do tamanho de semente impactando nos parâmetros de singulação. Uma vez que ela precisa passar no furo do disco, então se eu tiver uma semente pequena para um disco grande, pode ser que eu tenha duas sementes dentro desse furo, e aí eu vou acabar tendo uma dupla. Se eu tenho um disco pequeno para uma semente grande, ela não vai passar pelo disco e aí eu vou ter uma falha na posição daquela semente. Nesses tipos de sistema,
de transmissão mecânica e que não são a vácuo, a gente tem uma dependência muito grande de uniformidade de tamanho de semente, que são as peneiras. No caso de sistemas mais tecnológicos, a tecnologia evoluiu, e aí o que era por gravidade na horizontal, você cria uma câmara de vácuo que a semente ela não passa mais pelo furo do disco, mas à medida que ela entra na câmara de vácuo aqui, a semente ela entra em contato no furo, e aí ela é levada até o momento que corta o vácuo e ela é lançada no tubo condutor. Como toda tecnologia, você começa a ter outros tipos de dependências e fatores de ação. Você tem o vácuo que vai atuar nesse sistema, e aqui o peso da semente e o tratamento já vai ter um impacto grande também na qualidade. Aqui um exemplo para vocês de o que um tratamento de semente pode ocasionar nesse tipo de sistema, onde ela fica grudada no furo do disco. Então, mesmo a hora que você tem o corte na câmara de vácuo, que ela iria cair no tubo condutor, ela não desgruda do disco, e isso acaba gerando esse prejuízo de singulação de falhas e duplas na hora que a gente vai fazer as avaliações no campo. Outro ponto importante é a questão de ajuste de vácuo, nesse tipo de tecnologia, que o vácuo em excesso pode estar ocasionando esse problema de duplas, e a falta, a questão relacionada a falhas. O objetivo nosso final é isso aqui, é que a gente tenha uma semente em cada alvéolo desse, e aqui você tem um instrumento, que é o singulador, que ele vai acabar atuando para derrubar essas sementes que entram junto naquele alvéolo. Esse tipo de sistema ele tem a sua regulagem, mas ele também tem a sua limitação quando a gente tem uma outra carreira de sementes aqui que você não consegue atuar fazendo a singulação dela. Alguns outros tipos de singuladores que tem no mercado, e esse é um outro singulador que veio também para revolucionar o mercado, onde você não tem mais o ângulo de ataque só de cima, mas aqui você consegue também derrubar a semente, as duplas que estão vindo por baixo. Isso aqui era uma patente, eu acredito que agora essa patente já foi derrubada, então tem outras empresas que estão fazendo singuladores nesse mesmo formato, mas isso é uma das coisas que ajudou muito a ter essa precisão no plantio. Vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Então você tem 1, 2, 3 ângulos de ataque derrubando as duplas dentro do disco por cima, e você tem 2 que batem de baixo para cima. É uma das coisas que, igual comentei anteriormente, para esse tipo de tecnologia aqui, quando a gente vai fazer as auditorias no campo, a gente não aceita menos do que 90% de simulação, que realmente a precisão ela é muito alta. E aqui, uma imagem desse tipo de problema impactando o resultado no campo, né? Então você teve, ela ficou próxima da sua vizinha, e essa competição, ela não vai conseguir ser compensada por essa que ficou com mais disponibilidade de luz, água e nutrientes. Falei de população, falei de singulação, agora de espaçamento, que é o que vai acontecer a partir do momento que a semente é lançada no tubo e ela vai entrar no solo. E aí aqui um dos principais parâmetros que impacta muito é a fluidez da semente, que pelo tratamento com grafite a gente tem uma melhora disso no campo, mas não é desse jeito nessa imagem que vocês estão vendo aqui. A gente encontra muito esse tipo de situação no campo, o pessoal jogando grafite direto na caixa de semente, o que era para ser um benefício pelos nossos dados aí, em torno de 3 a 4% de grafite por quilo de semente, a gente tem um prejuízo muito por conta do operacional, que pode entupir tubulação, pode ir direto para a caixa. Então, novamente, né, o remédio e o veneno está muito na dose, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as boas práticas dentro da fazenda. Aqui é um vídeo do GPD que mostra o que a gente
quer dizer com fluidez, né? Uma semente bem tratada e bem fluida, sendo lançada no tubo condutor. Que esse é o tubo. Então, normalmente a gente tem no mercado tubos que são um pouco mais curvados e angulados, que é o ideal. À medida que essa semente ela é lançada aqui, o nosso objetivo é que ela tenha apenas um kick na parede do tubo e ela já vai para o berço da semente, ela já vai para o suco de semeadura. E aqui você tem os tipos de sensores que vão estar fazendo essa leitura e vão estar informando no monitor como que está a qualidade desse plantio. Hoje você tem monitoramentos mais antigos, que é o famoso cai não cai, né, que está avisando ali se está passando semente, mas esses tipos de tecnologia aqui, quando eles combinam com a velocidade do plantio, eles conseguem saber se está tendo falha, se está tendo dupla, e aqui você já tem um benefício também da diferença desse tipo de sensor que fica no meio do tubo para a ponta, porque aqui você perde um pouco leitura de informação quando a semente passou, e nesse ponto aqui você tem um ponto grande de possibilidade de repique no tubo, aonde aqui no final, o sensor no final do tubo, você consegue pegar esse tipo de problema e conseguir intervir na máquina ali para estar melhorando. Então, é uma das coisas que a gente observa muito no campo, a hora que a gente vai estar fazendo as revisões, às vezes, própria rebarba de furo de sensor, ele pode estar impactando na questão de qualidade de plantio, de falhas e duplas, tubo desgastado. E aqui um vídeo para você entender o que eu quero, eu falo de repique dentro do tubo, né? Para essa semente que ela era para apenas um kick já cair no suco de semeadura, ela repica, essa semente aqui até passou, e elas vão cair junto ali na linha de plantio e ter um impacto na produtividade. Nós temos inovações e tecnologias que vieram para melhorar esse tipo de situação, então a não mais lançar a semente no tubo, mas ela ser levada até o solo. Esse aqui é um sistema da John Deere, hoje tem também Top Planting, a Precision Planting também tem, mas não está disponível no Brasil, e isso aqui acaba sendo uma inovação que permite você acelerar um pouco a velocidade do plantio sem ter o prejuízo de plantabilidade. Mas eu vou mostrar para vocês lá na frente, ao final da minha apresentação, que velocidade é realmente um dos maiores problemas que a gente tem nos plantios e praticamente em quase que todas as operações que a gente atua no campo, mas tem como você melhorar o seu plantio sem ter que se ajustar na velocidade. E aqui é um dos parâmetros aí, tecnologias que vem muito para auxiliar nesse sentido. Então, eu falei de população, simulação, espaçamento, e aí a base da pirâmide, que pouca gente fala hoje, e está totalmente relacionado à plantabilidade e à plantadeira. O pessoal tem muito a visão, né? O pessoal diz que todo problema que dá de emergência está associado a vigor, mas não necessariamente. Aqui é um dos pontos que a gente olha muito para a deposição da semente e que pode impactar na distribuição de plantas. Então, esse seria a nossa condição ideal, né? A semente na linha de umidade. Aqui eu tenho o que a gente chama de bolsão de ar. Então, como a semente, para ela começar o seu desenvolvimento, é um processo físico de absorção de água. Quando você tem parte dela que não está em contato com umidade, ela só vai absorver água por esses lados e ela vai ter um atraso em relação a essa vizinha. E essa aqui vai sair primeiro. Quando você tem solo seco em cima da semente, que é quando desmorona o suco de plantio, também é um dos pontos que podem estar prejudicando. Resíduo dentro do suco de semeador, e aí a palha rouba a umidade que estaria para a semente, atrasando sua emergência. Profundidade de deposição, a semente não atinge a linha de umidade e também tem um atraso de emergência. E aqui essa penúltima imagem é o que a gente chama de sepultamento de semente, né? A semente ficou tão profunda que para ela sair no solo, ela vai ter um gasto grande de vigor e aí ela já sai prejudicada em relação às suas vizinhas. E por último, a compactação excessiva por cima do suco de semeadura,
que aí a semente também vai ter dificuldade de emergência. E aqui eu mostro para vocês um pouco do que, quando a gente olha no campo, quando a gente vê a questão da profundidade, esse alongamento do hipocótilo é uma das coisas que a gente percebe muito, né? Então, você tem o que seria o ideal dentro do planejamento. Hoje a gente fala aí de soja entre 3, 2,5 e 4 centímetros, e milho a gente ficaria aí entre 3 e 5 centímetros, dependendo da época de semeadura, mas é um dos pontos que vai afetar. E quando a gente olha para a plantadeira e o que ela pode ocasionar de atraso de emergência, a gente tem esses tipos de situação. O disco desencontrado, ali o disco em V desgastado, isso aqui vai ocasionar o que a gente chama de sulco em W, e aí a semente às vezes ela vai ficar no fundo do sulco, às vezes ela vai ficar em cima, podendo ter a questão de bolsão de ar. E aqui a gente tem outra avaliação que a gente faz, que é o desgaste de batente, que pode acabar prejudicando a desuniformidade entre linhas, porque cada linha vai ter um desgaste diferente ao longo da safra. Então, é um parâmetro para ser avaliado durante a operação, porque às vezes você vai ter ali todas as linhas na mesma regulagem, mas elas não estão plantando na mesma profundidade. Então, é uma das coisas que pode ocasionar essa desuniformidade. Aqui o exemplo de geração grande de bolsão de ar e atraso de emergência. Desgaste desuniforme de batente, e aí a regulagem aqui, que seria as duas na mesma, né? Eu tenho uma desuniformidade entre linhas. E a outra coisa que está relacionada, que é a pressão da linha. A pressão da linha, ela tem duas funções exercida por esse sistema aqui, né? Tanto de estabilidade dela no solo, quanto de atingir a profundidade que a gente regulou ali na alimentadora. Você tem sistemas mais antigos, onde essa pressão de downforce, que a gente chama, é executado por mola, e novas evoluções que a gente tem o balão pneumático e esse sistema hidráulico aqui de downforce, que ele consegue fazer uma leitura patente da linha e compensar isso de maneira automática, ajustando a pressão de downforce para sempre atingir aquela mesma profundidade e pressão ideal, que é isso que a gente quer no final do dia, tratado e pressionado, e não quer um suco tão leve, onde eu não consigo atingir a profundidade, ou às vezes eu não tenho ele estruturado e eu tenho terra seca por cima da semente. E aqui aquele mesmo exemplo que eu mostrei dos ambientes, esse aqui é um talhão de um cliente, onde a gente sai num tiro reto, né, de 15% de argila para 45% nesse talhão. E aí como que eu regularia essa pressão da linha, né? É onde esse tipo de tecnologia aqui começa a fazer muito sentido. Eu tenho as leituras e configurações automáticas, e aí eu vou ajustando a minha downforce ali, à medida que eu vou tendo solos com diferentes resistências à penetração. Por fim, a gente entra na rodinha cobridora, que vai fazer essa compactação por cima do suco, terminar de chegar a semente úmida em volta da terra úmida em volta da semente, e é isso que a gente quer, uma semente bem recoberta, em contato com o solo, para começar o seu desenvolvimento e ter o seu estabelecimento de maneira mais rápida possível. Mas como que a gente consegue controlar todas essas variáveis? É onde a gente olha para as tecnologias de sensores e monitoramento e a própria agricultura digital, onde a gente tem todos esses parâmetros de plantabilidade sendo informados ali em tempo real, linha a linha, para o operador, e aí depois dele conhecendo o que cada um disso, o que cada parâmetro desse vai ter impacto na qualidade do plantio, ele consegue ir observando se, às vezes, o bom percurso, que é um acelerômetro que tem na linha, está abaixando e ele está muito rápido, ou a linha está trepidando muito, ele ajusta a velocidade para melhorar esse parâmetro. Se eu estou tendo excesso de duplas, eu posso ajustar o meu vácuo para ver se isso vai melhorar.
aqui eu tenho a leitura de downforce, às vezes eu estou entrando num solo um pouco mais duro, e aí eu começo a ter perda de contato com o solo, eu aumento a pressão da linha para melhorar esse tipo de parâmetro, e no final do dia a gente começar a ter cada vez mais qualidade e produtividade por conta desse plantio de precisão. Esse aqui é um dos exemplos que a gente faz de trabalho de campo, onde a gente faz simulações de diferentes downforces e depois a gente vem avaliando linha a linha e planta a planta a diferença de produtividade de uma planta que emergiu no 5º dia para uma planta que emergiu no 9º dia. E quantas plantas a gente tem em cada tratamento. Esse aqui é um tratamento que a gente faz normalmente em época de milho safrinha, e nesses cenários aqui de solos com maior argila, a gente tem até o próprio peso da linha, ele já é um excesso de peso para a qualidade de semeadura. Então, aquele tipo de sistema que consegue aliviar um pouco o peso da linha, ele consegue entregar uma qualidade de plantio e uma plantabilidade melhor. E aí, aqui mais algumas avaliações, né? Essa aqui é uma planta que teve um atraso de emergência, essa com certeza não vai entregar a produtividade comparada às outras duas. Suco de semeadura com excesso de compactação, ocasionando o que a gente chama de efeito machado, né? A semente ela fica num formato de machado ali por excesso de pressão na linha de plantio, e esse exemplo aqui que a gente faz as variações de velocidade e entende o impacto disso na qualidade do coeficiente de variação. E esse é um dos parâmetros que eu queria trazer para vocês, que hoje a gente olha muito o impacto da velocidade na qualidade de plantio e plantabilidade, e esse aqui é até uma imagem do saudoso Dirceu Gassi, né, variando velocidade e entendendo o impacto disso na distribuição de plantas, e na maioria das vezes a velocidade ela acaba sendo um recurso que a gente vê no campo por conta de uma ineficiência operacional. Então, começa ali, aqui a gente planta 6 por hora, mas começa a avançar o plantio, começa a ficar atrasado e já começa a aceitar 7, 8, e isso tem um prejuízo na qualidade de produção, mas a gente percebe que a velocidade ela é um recurso para corrigir uma ineficiência que a gente tem. Esses aqui são dados nacionais de eficiência operacional, quer dizer, 100% do tempo que a gente teria para plantar, 35% de fato fica passando semente no tubo condutor. O 40% a gente está parado, ou por algum problema de manutenção, revisão, ou algum desgaste que teria que ter sido feito antes e acontece na safra, 20% deslocando e 5% em manobra. E aí isso a gente olhou nos últimos anos, e até a própria parceria com a Tecgraph, através do sistema do AgroCAD, e a gente começa a olhar para esses tipos de situação nos clientes, e uma das inovações que a gente vem lançando muito nos últimos anos é a questão de projeção de linhas para melhorar essa eficiência operacional e a gente não ter que lançar a mão da velocidade para atingir a janela de plantio. Então, esse exemplo aqui mesmo, a gente tem muita visão, né, de que um plantio em linha reta é melhor do que plantio em curva. A gente sai de 72 passadas para 53 e uma média de comprimento de 657 para 905. Esse outro exemplo aqui, aonde só ajustando o ângulo de plantio e projetando as linhas, a gente sai, que era 67, a gente sai para 52. Aqui um outro exemplo, e aí por isso da importância da inovação, ela ser dentro da fazenda, né? Então quem está ali à frente da operação, enxergar os gargalos e propor soluções. Esse cliente aqui mesmo, ele plantava esse talhão e depois plantava esse talhão. E era a mesma cultivar, mesma variedade. Mas por que não, em vez de plantar um e depois o outro, a gente plantar pulando o talhão? Então a gente sai aí de mais de 200 passadas para 143 passadas. Então, é esse tipo de inovação e tecnologia que a gente vem acompanhando muito no campo e que eu queria trazer para vocês aqui uma visão um pouco mais macro, né? O tempo é curto para a gente falar sobre tudo que a gente está acompanhando aqui no campo, mas esse, para fechar, o que é
é uma das mensagens que eu queria trazer para vocês, né? O porquê que a gente vê a importância desse tipo de trabalho. Isso aqui é um material cedido pelo Pasqualino, hoje ele está na parte técnica da ICL, e aí todos conhecem aqui o SESB, né? Que é o Campeonato de Altas Produtividades. O que eles fizeram no SESB? Todo mundo preenche uma série de formulários e informações ali para a participação do concurso. Eles pegaram o que os produtores que estão produzindo acima da média estão fazendo melhor do que os que estão produzindo abaixo da média. E aí você vê que plantabilidade, básico bem feito, investimento em tecnologia, são alguns dos parâmetros que vêm descolando esses que estão fazendo mais de quem está fazendo menos. E isso nos dá um direcionamento para onde que a gente tem que olhar quando a gente fala de inovação e melhorar os processos dentro da propriedade. E para nós, é o que fez muito sentido, e é o que eu trago como mensagem final, a gente falar de inovação, tecnologia, precisão, a gente tem toda uma jornada de evolução. Então, a gente entende muito a importância de, primeiro, capacitar, e isso que a gente está fazendo hoje não deixa de ser uma forma de levar esse conhecimento e levar essa mensagem, para, a partir do momento que a gente passa esse conhecimento e capacita, aí sim a gente entra nos detalhes de parametrização das operações, conseguir colocar mais fases e estar jogando essa régua cada vez mais em cima, e depois as ferramentas digitais que vão nos permitir monitorar esses processos e estar nesse PDCA de melhoria constante. Finalizando aqui, então, gostaria de agradecer, igual eu comentei ali, Marcelo, o tempo é curto, né? Teria muita coisa para falar ainda, mas a minha mensagem final é essa. Eu fico à disposição para as perguntas, está o meu contato aqui no final da apresentação, estou à disposição. Maravilha, Lucas. Muito obrigado, viu? Que linda apresentação. Manteve aí o padrão das nossas apresentações aqui no workshop. Parabéns, viu? Tá mais tranquilo agora? Tô um pouquinho, né, cara? Sabe que a gente fica nervoso o tempo inteiro, mas a hora que vai, dispara a metralhadora. Tá certo. E vai. Não, foi ótimo. Ó, inclusive, o meu xará, Marcelo, ele fez uma pergunta no início da tua apresentação, tá? Ele perguntou se existe algum dado, né, sobre plantio mecanizado em cana-de-açúcar. Em cana-de-açúcar é uma das coisas que a gente... Hoje a nossa atuação mais forte, ela está realmente na questão de grãos. Eu não tenho essa informação mais técnica e mais precisa para passar. Agora, o que a gente percebe, e aí a gente atua no segmento de cana na questão dos projetos de sistematização, que a gente vê uma melhoria constante de produtividade quando a gente tem esse tipo de plantio de maneira sistematizada por projetos, né? Então, você tem um paralelismo de linhas, você tem um melhor aproveitamento de água dentro do terreno. Então, com certeza, a mecanização, esse plantio mecanizado através de projetos, estudando a topografia do terreno, sim. Agora, nessa parte de MPB, de semeadura, de plantio através de uma semeadura precisa, aí eu não tenho mais informação para trazer. Legal. Inclusive, enquanto você falava, né, o João, ele pediu para que você dê umas dicas aí de como fazer um bom manejo em plantio de cana-de-açúcar. Rapaz, um bom manejo em plantio de cana-de-açúcar, aí, assim, teria que entender se fosse um plantio de soja empalhada de cana-de-açúcar ou o próprio plantio da cana. Mas uma das coisas e é uma excelente pergunta, porque hoje a gente vê muito o quê? Essa parte do plantio direto, a agricultura regenerativa, aí você tem cada vez mais palha dentro do sistema, e a palha é um benefício gigantesco, é o que permitiu a gente hoje estar tendo uma resiliência produtiva frente a esses extremos climáticos, melhorar a matéria orgânica em áreas que você tem um solo um pouco mais pobre. Então, a palha para o sistema, ela é super benéfica. Agora, para o plantio, ela é mais um desafio. E aí, uma das coisas que a gente observa muito para se melhorar a qualidade do plantio em altos volumes de palhada é o sentido de plantio em relação
ao manejo da palha, o próprio manejo de dessecação dessa palha tem um impacto direto na plantabilidade, e a configuração de disco de corte, que aí você tem hoje desde discos lisos, corrugados e ondulados, e aí dependendo do tipo de palha, a gente tem uma certa configuração e uma recomendação. Legal. Nós tivemos um comentário, não foi exatamente uma pergunta, também durante a sua apresentação, do Leonardo Santana. Ele diz que recentemente estava lendo um documento acadêmico, né, sobre o plantio de cana-de-açúcar, em que planta a muda em pé, né, a fim de trazer maior rendimento para essa muda. Legal, e é o que eu falei, assim, apesar de não estar tão inserida nessa parte técnica e agronômica da cana, a gente tem até um dos meus orientadores durante a graduação, tem uma atuação muito forte no segmento, mais na parte de solos, que é o professor Cruciol, mas a gente já percebia que o próprio formato que ela é depositada, né, que o tubete é depositado e ela vai começar o seu processo de germinação e emissão das raízes, tem um impacto, se ele está em pé ou se ele está deitado. Então, realmente, é uma possibilidade de melhoria de produtividade em relação a isso. Legal, show de bola. Muito bem. Lucas, depois você vai conseguir ver outras pessoas parabenizando, tá, a tua apresentação e também dizendo que está acompanhando aí de perto todo o conteúdo do workshop. A Mir acabou de mandar ali os parabéns para você, agradecendo o conteúdo apresentado com bastante clareza. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, Lucas. Para a gente foi uma honra muito grande ter a tua participação aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos e fico à disposição, e parabéns mais uma vez vocês pela iniciativa. É o tipo de iniciativa, igual eu comentei, assim, levar o conhecimento e a capacitação é o que vai permitir a gente ter essa jornada de evolução mesmo. Sem a gente criar essa primeira fase que nós estamos fazendo, a percepção de valor ela não vai acontecer. Legal, é isso aí. Lucas, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, viu? Um bom dia para você. Valeu, um abraço a todos.